Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me verei de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala de uma forma mistérica aos seus discípulos. Essa forma que faz com que os seus discípulos reflitam, porque sem entender o que Jesus diz, eles começam a questionar-se entre si. Mas veja que Jesus, quando fala dessas formas mistéricas, ele está também querendo revelar uma realidade. E essa revelação ela vai acontecendo de uma forma gradativa. Por isso que essa revelação do mistério, Jesus Cristo ele fala por meio de parábolas, ele fala por meio de algumas formas que não dá a compreensão total daquela mensagem, mas para que os discípulos eles possam ir refletindo sobre aquilo que ele falou. E quando aquilo acontecesse, eles pudessem realmente ter a compreensão profunda daquele mistério e lembrar que Jesus já havia anunciado aquela verdade. Por isso que Jesus Cristo diz aos seus discípulos esse mistério em forma de palavras: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Aqui Jesus Cristo ele está falando da sua morte e da sua ressurreição. Ele está nos chamando a refletir sobre essa realidade da sua ausência e da sua presença. E aqui há um ensinamento essencial para a nossa vida e a nossa perseverança, porque a vida de relação com Deus, a vida de relação com o mundo espiritual é dessa forma. Nós temos a experiência da presença e da ausência. E nós vamos vivendo sempre nessas duas realidades na nossa vida, onde nós vamos experimentando a presença de Deus, depois Deus tira a capacidade de sentimento, a capacidade de experimentarmos Ele de uma forma sensitiva, para que nós possamos experimentar Ele de uma forma verdadeiramente espiritual, numa verdadeira correspondência de fé. Por isso que Jesus Cristo, quando diz, em pouco tempo já não me vereis, ele está falando da sua morte. E é isso que aconteceu com os discípulos. Quando Jesus Cristo morreu, os discípulos caíram num grande vazio. Mas quando eles tiveram uma experiência com Jesus Cristo ressuscitado, aquela mensagem que eles escutaram em 3 anos de discipulado, eles começaram verdadeiramente a ter consciência daquilo e realmente crescer na confiança daquela mensagem, porque eles contemplaram a presença de Jesus Cristo em sua vida e eles mesmos comeram com Jesus, caminharam com Jesus e assim também tiveram a experiência de realmente de tocar Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Assim também é a nossa experiência de fé.
Quando nós temos o primeiro encontro com Jesus Cristo, nós sentimos a sua presença, nós tocamos a sua presença em nossa vida. Mas depois, Jesus Cristo, ele vai nos alertando sobre a vida de fé. Ele vai nos anunciando sobre esta capacidade que nós precisamos alcançar de não se apegar a sentimentos, a emoções, mas se apegar unicamente no anúncio da boa nova, no anúncio da salvação. Se apegar e confiar unicamente em Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, para que assim possamos realmente, nesse momento de ausência que Jesus Cristo ele proporciona também à nossa vida, nós possamos crescer na nossa fé, abandonar-se totalmente em Jesus Cristo, para fazer a vontade do Pai, através da imitação das próprias atitudes, da vida do próprio Cristo nessa terra e da sua missão. E assim nós vamos crescendo nessa vida de abandono, de abandonar-se em Deus, de abandonar-se à vontade de Deus. E quanto mais nós aprendermos a fazer isso, mais no momento certo, Jesus Cristo se revela a nós ressuscitado, se revela a nós vivo e nos dá a verdadeira experiência da sua presença em nossa vida. Por isso que no final do Evangelho, Jesus Cristo nos chama a atenção sobre esta realidade do choro, da lamentação. E ele diz: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Assim é a vida humana, porque quando nós aprendemos a suportar essas dificuldades da nossa vida humana, da nossa vida de fé, da nossa vida religiosa e espiritual, nós vamos realmente sofrendo. A tristeza ela pode vir por algum momento, mas a felicidade, a alegria depois, ela surge na nossa vida, porque ela surge para realmente nos dar a certeza e a convicção de que estamos no caminho certo. Por isso que o caminho de seguimento é esse caminho de confiança, de fé, onde nós vamos regando a nossa fé com a nossa correspondência dessa confiança, desse abandono em Deus, para que assim possa florescer a esperança do reino dos céus e depois possa surgir o verdadeiro fruto da vida, que é o próprio Cristo encarnado na nossa própria carne. Aí sim, a nossa tristeza da dificuldade se transformará em alegria da vitória, do êxito, do crescimento, da maturidade, dessa experiência espiritual e humana da presença de Cristo na nossa própria vida. Por isso que em pouco tempo Jesus se ausenta, mas depois, num outro pouco tempo, Jesus Cristo se revela para que nós possamos viver e amadurecer sempre na nossa vida. E por isso que precisamos aprender todo esse processo de ausência e de presença, porque é assim que Deus ele vai amadurecendo a nossa vida e nos tornando cada vez mais perfeitos filhos de Deus, discípulos e missionários de Cristo, movidos totalmente pelo Espírito Santo, para que possamos realmente sermos instrumentos de salvação para nossa própria alma e para muitos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.